Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 19 de março de 2024, celebramos São José, esposo da Virgem Maria. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o anjo Gabriel diz a José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E aí, amados irmãos, eu diria também a mesma coisa a todos nós, cristãos católicos. Não tenham medo de receber Maria como mãe, porque ela concebeu do Espírito Santo. E assim, amados irmãos, recordemos a lei do talião, que justamente a que regia o Antigo Testamento, que diz o seguinte: dente por dente, olho por olho. Pois, amados irmãos e irmãs, o desejo da lei era evitar um mal maior. Vejam, antes da lei, a pessoa que, se você fizesse o mal a alguém, a pessoa ia lá se vingar. E se vingando, ela fazia um mal ainda maior. Mas aí a lei vê que isso é injusto, né? Se você fez o mal, você não pode errar nem por excesso, nem por escassez. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer apenas, né? Tem que ser o quê? Dente por dente, olho por olho. Nem mais e nem menos. E assim, amados irmãos, a lei ela tinha como intenção evitar um mal maior. Assim, amados irmãos e irmãs, José, sendo justo, para evitar um mal maior, que veja, se ele denuncia Maria publicamente, ela poderia ser apedrejada, então seria um mal maior. Então, ele resolveu abandonar Maria em segredo. E assim, Maria não seria morta por causa do adultério, porque ela já estava prometida em casamento a José. Mas aí aparece grávida e José não sabe de quem é. Então, para evitar um mal maior, José resolve abandonar Maria secretamente. Mas, amados irmãos e irmãs, para a surpresa de José, ele recebe a mensagem de Deus, como já falei, através do anjo Gabriel. E o que é que o anjo diz? Não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, Deus não está satisfeito com um mal menor. Vejam, Deus quer fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento. E assim, Deus não está satisfeito com um mal maior, ou melhor, com um mal menor. Mas por quê? Porque mesmo sendo um mal menor, aquele mal ele é feito em nome de Deus e com a anuência de Deus, porque está lá o mandamento: dente por dente, olho por olho. Então, se você faz o mal, se fizeram mal a você, você pode ir lá e fazer o mal ao outro. Ou seja, aquele mal ele é feito em nome de Deus, infelizmente. E Deus, amados irmãos, não está satisfeito. Como que o mal
né? Deus que é bom, Deus que é misericordioso, de repente o mal é feito em nome de Deus. E assim, amados irmãos, percebamos, como já disse, Deus não está satisfeito com o mal menor, pois o que Deus quer é um bem maior. Por isso, amados irmãos e irmãs, encontramos no Novo Testamento. Você deve lembrar quando Pedro vai lá perguntar a Jesus: Senhor, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no mesmo dia, eu devo perdoar ele 7 vezes também? Ou seja, se ele pega 7, eu devo perdoar 7, porque Pedro achava, amados irmãos, que o número 7 é o número perfeito. Então, o número 6, lembre, no Antigo Testamento, era um número imperfeito. Já o número 7 é o número perfeito. Então, Pedro achava que se ele perdoasse 7 vezes, ele não precisaria perdoar a 8ª vez. Mas, para a surpresa de Pedro, Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, eu te digo até 70 vezes 7. Então, o que é que a gente pode imaginar, irmãos? Vejam, se é para guardar rancor, mágoa, ressentimento, raiva, isso, amados irmãos, nos faz tanto mal que para me livrar disso eu perdoo não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus nos chama não só a perdoar, mas nos chama a não querer nenhum tipo de mal. Ou seja, enquanto que o Antigo Testamento permitia um mal menor, o Novo, em hipótese alguma, deseja o mal. Porque o que nós queremos, amados irmãos, é um bem cada vez maior. E por um bem maior, eu perdoo não só 7, mas 70 vezes 7. E assim, amados irmãos e irmãs, somos convidados também pelo Novo o quê? A amar até os nossos inimigos. Ou seja, não amar somente aqueles que nos fazem o bem, como dizia o Antigo Testamento. Ama os que te amam e odeia o teu inimigo. Mas nós devemos amar até os inimigos. Fazer o bem sem olhar a quem. E aí o próprio Jesus diz: se você ama só aqueles que te amam, que recompensa tereis? Até os pagãos fazem a mesma coisa. Então, devemos ser, amados irmãos, melhor do que os pagãos, melhor do que qualquer pessoa. Ou seja, devemos buscar sempre um bem cada vez maior. E assim, amados irmãos e irmãs, todos nós cristãos, que vejam, aqui está a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo permitia um mal menor, mas o Novo deseja um bem cada vez maior. E assim, amados irmãos, devemos pautar todas as nossas ações pela busca de um bem cada vez maior. Ou seja, precisamos não somente ser justos, que lembra que foi que disse? José sendo um homem justo. Então José ia abandonar Maria em segredo porque ele era justo. Mas Deus não está satisfeito somente com a justiça. Porque lembrem, do dente por dente, do olho por olho. Deus quer, amados irmãos, que nós sejamos mais do que justos. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Como é que diz Jesus? Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então devemos ser, amados irmãos, o quê? Devemos ser perfeitos. Lembremos aquilo que nós repetimos na Santa Missa. O Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. E nós somos o quê? Nós somos os filhos da misericórdia. E o que é que diz Jesus? Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então Deus quer que nós sejamos perfeitos. Sejamos perfeitos, assim como o Pai é perfeito. Porque Ele não é somente justo, Ele é também misericordioso. E aí recordem aquilo que nós já dissemos outras vezes. Vejam, nós não vamos receber aquilo que queremos. Nós vamos receber aquilo que nós somos. Por isso Jesus diz: ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Vejam, olha que interessante. Ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Isso é justo. Então, Deus vai continuar sendo justo e ao mesmo tempo Ele vai ser conosco misericordioso. Tanto que Ele diz, perdoa e sereis perdoados. Isso é justo, Ama e sereis amados. Então, aquilo, amados irmãos, que nós queremos receber é tudo aquilo que nós devemos ser. Então, que desça sobre cada um de vós
As bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E São José continue intercedendo pela família de todos nós e que nós sejamos cada vez mais abençoados, e como diz o Evangelho de hoje, e que todas as nossas ações e que todas as nossas palavras sejam em busca de um bem cada vez maior. Então, meus irmãos, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Tenham todos um bom dia.